Tá conectando aqui, tá conectando. Boa noite! Boa noite, Boa boa noite. noite. Tem alguém aí? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, Carmadélio. Muito obrigado Obrigado. pela sua Sim, a gente... disponibilidade, por estar levando um papo aqui com a gente. A gente está muito feliz e a galera está empolgada, ó. O tanto de coisa que a gente recebeu nesse direct e nesse Instagram não é brincadeira para esse papo de hoje. Bendito seja Deus. Então vamos lá. Tem até mulher entrando Vamos aqui. lá. Estou vendo várias garotas aqui. Bem-vindas. Pois, melhor coisa. Pois vamos começar, né? Vamos logo jogar aqui algumas perguntas para a gente já levar esse papo aqui, que vai ser muito irado. Carmadélio, primeiro, é, como, a pergunta-chave para a gente iniciar, como ser um homem segundo o coração de Deus? Bem, eu vou pegar o gancho daquilo que a Fabíola colocou há pouco na live dela. Acho que o primeiro ponto é a gente não perder referência da nossa origem. É muito Sim, importante que a gente possa retornar a Adão e Eva, sabe? Adão e Eva é a nossa referência de homem e de mulher, assim, né? O homem e a mulher, né? Claro que o livro do Gênesis fala numa linguagem poética, simbólica, claro que são fatos reais, traz uma realidade muito linda tanto do homem como da mulher, personificado tanto em Adão como em Eva. Por causa das ideologias, existe uma grande confusão hoje sobre o que compete ao homem, o que compete à mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher. Mas para nós cristãos, a nossa primeira e principal referência é a palavra de Deus, né? É as Sagradas Escrituras. Então, para nós, é importante nós retornarmos a Adão e Eva e ao desígnio original de Deus ao criar o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus chamou o homem e a mulher ao amor, né? Imagem e semelhança significa participação em atributos divinos, como a liberdade, a vontade, a razão, a inteligência. Nós participamos desses atributos divinos que nos diferenciam dos animais e também somos chamados ao amor, porque Deus é amor. Então, ser a imagem e semelhança de Deus significa exatamente isto: não viver como animal, viver como ser humano e viver o amor, que é o nosso chamado principal. Então, esse é o nosso ponto de partida. Entender que Deus nos deu uma sexualidade, nos deu um corpo e nos deu uma alma, e que essas duas realidades precisam caminhar juntas. Não há como você ser um homem pleno, nem uma mulher plena, se você não viver bem de forma equilibrada, tanto a sua realidade corporal, como a sua realidade espiritual, que caminham juntas na unidade da pessoa. Não são duas coisas separadas, são duas expressões da mesma pessoa, dotada de um corpo sim. e dotada de uma alma. Pronto. Carmadélio, eu vou falar também porque isso foi uma grande dúvida minha diante da minha época de grupo de oração e hoje no pastoreio eu toco muito nisso. Como lidar como lidar, tipo assim, eu já tenho uma mentalidade que eu venho, tipo assim, nós já temos uma referência de homem que o mundo vai colocando, né? Tipo assim, o homem tem que ser dessa forma, e a gente já veio de muitas transformações. Tipo assim, era um homem há alguns anos e hoje a gente tem uma deturpação dessa sexualidade, né? Como lidar diante dessas situações no nosso dia a dia mesmo, no nosso ser homem? No trabalho, colégio, faculdade, quais são as posturas que, de maneira que nós possamos exercer, ajudar quem está ao nosso redor e também não ferir, né, para não afastar, para que a evangelização não se torne um repulso, né, diante do meu testemunho, mas também eu não quebrar essa linha do meu ser homem diante dessa sociedade. Nós vivemos numa sociedade com profundas transformações, e transformações violentas e rápidas, né? Então, Sim, nós precisamos dialogar com essas mudanças culturais. Mas para a gente poder dialogar com as mudanças culturais, nós precisamos, no primeiro momento, saber exatamente quem a gente é. Não tem como a gente dialogar se a gente não sabe quem a gente é. Todo diálogo pressupõe duas pessoas que sabem quem são e, por isso, trocam ideias, tentando partilhar, tentando complementar, tentando enriquecer, se enriquecer mutuamente. Então, para a gente poder dialogar, nós precisamos primeiro saber quem nós somos. Esse é o primeiro ponto. E aí eu retorno novamente àquilo que eu comecei a falar logo no início, o retorno ao desígnio original de Deus para o homem.
Isto é muito importante. Uma vez eu estando seguro daquilo que Deus me chama a ser, e é esse a nossa dificuldade, porque a gente não sabe exatamente o que é que Deus nos chama a ser, porque conhecemos pouca palavra de Deus, conhecemos poucas escrituras, conhecemos pouca mensagem de Jesus Cristo, conhecemos poucos documentos da igreja. Então a gente fica confuso no meio de tantas ideologias e não sabe exatamente quem a gente é chamado a ser. Mas eu sabendo quem eu sou, é mais fácil eu poder dialogar então com aquelas pessoas ou com aquelas mentalidades culturais que pensam ou que vivem diferente de mim. Nesse caso, a postura é de diálogo, a postura é de Sim. testemunho de vida. Não se trata tanto da crítica, mas o testemunho de vida. O mundo está carente de testemunhos de homens que vivem bem a sua masculinidade, com segurança, com serenidade, sem arrombamentos, ao mesmo tempo firme, viril, tranquila, serena, máscula, mas ao mesmo tempo sem ter aquele padrão daquele homem antigo, do machismo, do cara que não respeita a mulher, do cara que quer se Sim. aproveitar da mulher, do cara que quer levar a mulher para a cama e tantas outras coisas, mentalidades erradas que nós aprendemos do mundo. Entende? Nós, homens, somos muito, a nossa cabeça cheia de mentalidade do mundo. Nós fomos, infelizmente, deformados na nossa identidade masculina, na nossa vivência da masculinidade, por causa do mundo. Então a gente precisa de todo um trabalho de conversão, de santificação na vivência da nossa masculinidade. Mas, em resumo, para responder a sua pergunta, seria, primeiro, o testemunho, sabendo quem eu sou, eu poder dar o testemunho e dialogar de forma viril, serena e tranquila com a cultura, partilhando os nossos pontos de vista, ao mesmo tempo que nós ouvimos aquilo que eles acreditam, né? E aquilo que eles pensam. Cara, e é muito louco porque, querendo ou não, às vezes, são pequenas coisas que vão entrando assim de maneira muito sucinta, porque, tipo, de repente, dentro da minha própria casa tem essa realidade do machismo, né? Aí quando eu vou pro trabalho, tem uma realidade de tirar totalmente a masculinidade, trazendo elementos femininos. Isso confunde mesmo, né? Essa confusão. Eu não sei se é o seu microfone que tá com vento, mas tá um barulho É o danado aqui no meu. meu. É o ventilador. Aí eu tava já endoidando aqui, oh meu Deus, será que eu tô endoidando? Pronto, aí dentro desse gancho, né? Dessa questão da invasão das ideologias. Eu sou homem e de repente eu tenho uma postura totalmente viril. Só que eu me encontro às vezes com essas confusões dentro da minha cabeça, né? A oração, sim, há um socorro certo para isso. Mas de maneira concreta, como é que eu posso exercitar para que isso não se torne algo maior e eu não, tipo assim, não fisgue, né? Tipo assim, essas referências. Se diariamente eu estou convivendo com pessoas assim, se diariamente eu estou em espaços, né, em ambientes que me propiciam a adquirir essas características ou esses pensamentos, tipo a Mais uma vez, faculdade, o trabalho. mais uma vez, eu sabendo quem eu sou, eu Uhum. consigo me posicionar diante dessas várias posições que a vida e que a cultura me apresenta. É, os dois extremos que você colocou aí, tanto o extremo do feminismo como o extremo do machismo, eles são muito malignos, são muito maléficos. O feminismo destrói a mulher, esmaga a sua natureza, o machismo deforma a saudável masculinidade. Para nós, homens cristãos, o nosso modelo é Jesus Cristo. Se você olha para Jesus, você vê nele a presença de todos os elementos másculos, viris, um homem seguro, um homem firme. Jesus não era medroso, Jesus era um homem corajoso, um homem que vivia em função dos outros, que amava, que superava os preconceitos, por exemplo, de conversar com mulher em lugares públicos, como ele fez com a samaritana, e tantos outros paradigmas culturais que ele vivia, que ele foi rompendo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus era aquele homem capaz de chorar diante da morte de Lázaro. Jesus foi aquele homem capaz de abençoar as criancinhas. Ou seja, Jesus é a síntese daquele homem que nós somos chamados a ser. Nós somos chamados a ser másculos, viris, seguros e firmes, como Jesus, mas sem sermos rígidos, como o machismo impõe para nós. Porque o machismo impõe uma masculinidade rígida que nos desumaniza. Porque o machismo diz que o homem não chora, isso é mentira, nós choramos. O machismo diz que a gente tem que ter uma relação de poder com a mulher, o que é complicado. A nossa relação com a mulher é uma relação de complementação e de amor.
e não uma relação de domínio. Então, tem uma série de conceitos errados da ideologia machista que muitas vezes nos influenciam em nossa vivência como homem. Então, para o homem que está em dúvida de como se posicionar, basta olhar para Jesus. Jesus é o nosso modelo seguro de masculinidade. Então a gente tem que, sabendo quem a gente é, dialogar com essas realidades, os extremos, a gente tem que fugir desses dois extremos e encontrar um equilíbrio, onde a gente viva com serenidade a nossa masculinidade, respeitando também pessoas que vivem de forma diferente de nós, elas têm o direito de viver como elas quiserem, mas a gente não abrindo mão daquilo que a gente sabe que Deus nos chama a ser e daquilo para o qual Deus nos criou. Dialogar não é abrir mão daquilo que nós pensamos. Pelo contrário, dialogar é eu ter segurança daquilo que eu sou, e porque sou seguro daquilo que eu sou capaz de dialogar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Exatamente, porque eu tenho segurança, né? Show. Muitas vezes, eu acho que muitas pessoas da live também podem partilhar disso. A gente está em locais como faculdade, trabalho, né? E são muitos assuntos, né? E às vezes muito envolvendo sobre a relação do homem com o seu próprio corpo, né? Tipo assim, de como a gente vai utilizando, a questão de relações sexuais, a questão da própria masturbação, né? Que hoje é levado como algo muito comum e algo que é incentivado a ser feito, né? Como é que esses meios, né? Tipo assim, a masturbação, até a própria pornografia, ela fere o nosso ser homem. Rapaz, é o seguinte, tanto a pornografia como a masturbação, elas são decorrentes de uma visão deformada da sexualidade. Porque nós homens tendemos a ter uma visão da sexualidade reduzida ao uso dos genitais. A gente sabe que a sexualidade ela é muito mais ampla do que apenas o uso dos genitais. Claro que os genitais são importantes na sexualidade e há o lugar deles dentro da relação conjugal, né? Da relação homem-mulher. Mas quando se reduz a sexualidade apenas ao uso dos genitais, há uma fixação nisto e se procura de forma desordenada o prazer a qualquer custo. Nós sabemos, como homens, que nós temos uma sexualidade muito mais aflorada do que a mulher. Nós sabemos que o nosso impulso sexual ele é mais forte do que a mulher. O nosso impulso sexual, o impulso sexual do feminino, está associado à ovulação. No período da ovulação fica mais forte. O nosso instinto sexual ele não depende de menstruação, não depende de ovulação. É um instinto permanente, despertado pela visão. Então a gente, com muita frequência, é muito tentado, mais tentado até do que a mulher nesse aspecto. Porque a mulher, no período que ela está ovulando, ela fica mais sensível ao homem. Mas nós não temos, nós estamos sempre sensíveis. Por causa disso, muitas vezes, por falta dessa compreensão da verdadeira sexualidade, muitos homens acabam encontrando a saída fácil da masturbação e da pornografia. A masturbação, a igreja fala nos seus documentos, que é um ato intrinsecamente desordenado. Exatamente por quê? Porque a masturbação, ela fere exatamente aquilo para o qual Deus nos constituiu um corpo. O corpo foi nos dado por Deus para a gente ser um instrumento de doação de si ao outro. Eu me dou ao outro, no caso a mulher, por inteiro. E o meu corpo também faz parte dessa entrega, isso do matrimônio. E porque eu me dou por inteiro à minha esposa, o meu corpo também faz parte dessa entrega, inclusive a minha capacidade gerativa. A masturbação não permite que eu possa dar o meu corpo no amor à mulher. Simplesmente faz com que eu use uma parte do meu corpo para o meu próprio prazer. Não há ninguém do outro lado. É um ato narcisista. É um ato egoísta que, quando vício, complica demais a vida do homem. Porque é importante a gente diferenciar o ato de masturbação do vício de masturbação. Claro que a gente sabe como homem... Né? Como? Não, que o ato se torna o crescente até chegar no vício, né? Exatamente. A animalização da coisa, né? Exato. O vício é exatamente quando há uma desordem. Nós sabemos que, de maneira geral, de vez em quando os homens caem na masturbação. É um pecado, infelizmente, que é comum para os homens, até mais do que para as mulheres. A gente sabe disso. E quando, às vezes, os caras partiram comigo que caíram, eu digo, rapaz, é o seguinte, você vai procurar um sacerdote, vai se confessar, tenta descobrir o contexto da queda, porque toda queda tem um contexto, você caiu por quê, você andou conversando com quem, você andou vendo o quê, qual o contexto que lhe levou a fraquejar.
aprenda com este erro, arrependa-se, procure um sacerdote e se confesse. Essa é a orientação padrão. E a vida continua. A gente tem que ir amadurecendo. Claro que quando você é jovem, é mais frequente, se espera que um homem mais maduro não venha a ficar caindo permanentemente na Sim. masturbação. Se espera que um cara mais maduro já tenha conseguido elaborar bem essa questão. Entende? Então, é importante diferenciar o ato do vício. O ato é mais fácil de resolver. Porque uma queda eventual, não deixa de ser errado, mas a gente sabe que pode acontecer. Há dias mais difíceis, mas o vício não. O vício ele é mais complicado. Porque o vício significa que o vício é o que? Um ato repetido de forma desordenada que foi absorvido como fazendo parte de mim. Quando eu sei que eu sou viciado quando aquilo me possui. Tudo aquilo que me possui, eu sou dono dele, eu pertenço a ele. Então, se eu digo assim, eu não consigo parar, eu não consigo evitar, provavelmente eu sou viciado naquilo. Então, o vício ele é muito complicado. Deve-se evitar o vício, porque o vício, depois que você chega, é muito mais complicado você sair. Entendeu? Mas claro que a Sim. saída, existe maneira de você sair, mas dependendo do seu envolvimento é muito complicado, entendeu? Então, a resposta Entendi. correta é uma boa educação na sexualidade, a vigilância dos olhos, o evitar ficar vendo o que não deve na internet. A gente sabe que a gente é fraco, a gente sabe que a gente com muita facilidade se deixa levar pelas coisas. E a pornografia, então, é terrível, né? A pornografia é ainda pior do que a masturbação, porque a pornografia ela deforma a nossa capacidade de amar, nossa compreensão do que é o amor. Porque o que a pornografia apresenta são corpos, aliás, não são nem corpos, são partes de corpos que se encontram, onde não há o mínimo liame de vínculo afetivo, de amor, de respeito um pelo outro, é apenas aquilo que há de mais animalesco é, no homem deformado pelo pecado. Então, a pornografia, à medida que você vai assistindo, ela vai deformando a sua compreensão do amor, a compreensão da sexualidade humana. Você tende a começar a observar as mulheres na perspectiva da pornografia, você vai olhar para o corpo delas de maneira geral com mais desejo, tenderá a se namorar, a transbordar isto no namoro, forçando um pouco a barra na intimidade dentro do namoro. E o vício ele é crescente, né? O vício ele é crescente. Você vai vendo uma vez, vai vendo outra vez, de repente, agora, no meu tempo de jovem, por exemplo, o nosso acesso à pornografia era através de revistas, né? Eram coisas raras, assim, só através de revista. O jovem hoje ele tem acesso pelo smartphone. Antes de dormir, ele liga o celular dele. Se ele quiser, ele vê o que não quer, o que não pode, entende? Então, realmente, é muito mais complicado. Por isso que se requer maturidade, né? No lidar com a sexualidade para a gente poder não fazer besteira. Pronto, rapaz, o negócio tá forte, viu? A gente tem algumas perguntas aqui, eu parei um aqui, Carol, é porque eu tô assim administrando, eu tô aqui parado, meu Deus do céu. Muita informação, mas a galera que tá perguntando direto, ó. Uma das perguntas aqui foi assim, ó, Carmadélio, se fala muito de virilidade, porém a virilidade falta até na decisão de escolher um filme. Como ser de fato mais viril e trabalhar a virtude, essa virtude em nós? A virilidade tem dois aspectos. Tem um aspecto biológico e tem um aspecto cultural. O aspecto biológico vem do hormônio chamado testosterona. O hormônio masculino chamado testosterona, que a mulher também tem, só que em quantidade menor do que nós, é a testosterona que configura todo o nosso fenótipo masculino, que gera os músculos, trabalha na nossa sexualidade, a libido, atração sexual, ereção, tudo aquilo do homem, da sexualidade masculina, necessariamente passa pela testosterona. Então a virilidade tem um aspecto testosterônico, digamos assim. Todo homem, ele tem já dentro de si esse hormônio, em média 2 a 3 vezes mais do que a mulher, porque é o hormônio realmente do homem. Mas a virilidade também tem um aspecto cultural, na medida em que no convívio com outros homens, na educação masculina que você recebe do seu pai, dos seus irmãos, do ambiente masculino onde você é educado, você também vai absorvendo características, elementos do ser homem, da virilidade, né, própria do homem. Então, a virilidade ela tem um aspecto biológico e tem um aspecto comportamental.
Nós encontramos com certa frequência hoje a presença de muitos rapazes com ausência de virilidade. Nós encontramos rapazes muito efeminados, encontramos rapazes muito delicados, encontramos rapazes que parece que não tiveram esse link com essa característica que é própria do homem, né? Que é a sua virilidade. Nesse caso, é importante que a pessoa, o rapaz, ele seja capaz de ser honesto com ele mesmo. E geralmente os amigos devem dizer um para o outro, né, cara, não leva mal não, mas tu tem que melhorar aí. Um amigo diz isso para outro amigo, um amigo ajuda outro amigo, entende? O que não é legal é a gente ficar marcando colado em cima do cara sem ter liberdade para isso ou sem ter intimidade. É você chegar para uma pessoa desconhecida e ficar zombando dele, ou ficar chamando ele de nome, ou fazendo bullying. Não, isso não. Se você tem intimidade com seu amigo e você percebe que ele precisa de ajuda aí, chegue junto, partilhe, converse, dê uma força para ele. Normalmente o que a gente conclui é que é muito mais por um aspecto educativo do que por um aspecto biológico ou outro qualquer. Sim. Normalmente, quando você encontra rapazes que não são muito viris, tem mais a ver com a educação, foram educados num ambiente muito feminino, perderam o pai muito cedo por separação, por morte ou por trabalho, né? O pai trabalhava fora. Eles não tiveram um modelo para ver, porque a virilidade ela é aprendida também na convivência com os homens. Né? Se você convive com homens, você vai aprendendo, a gente aprende a ser homem convivendo com outros homens, a gente sabe disso. Então, a maneira da gente superar essa carência primeiro identificando se a gente de fato tem essa carência, né? É importante que você seja Uhum. honesto, rapaz, eu tenho mesmo essa necessidade de melhorar aqui. Segundo, conviver com homens, né? Aprender a olhar para outros homens e aprender com eles. Não precisa dizer, cara, eu estou aprendendo de ti. Não precisa. Você vai observando sem dizer nada e você vai permitir que essa virilidade que está dentro de você, porque é um dom natural que Deus lhe deu, está ligado à testosterona, venha à tona. Basicamente é isso, né? Pronto, e tu acabou respondendo uma pergunta que mandaram aqui, que foi como o jovem pode exercitar a masculinidade se ele não teve nenhuma referência masculina ou teve uma referência equivocada. Eu acho que é basicamente isso que você acabou de falar, né? Ele primeiro precisa reconhecer que não tenha referência, sabe? Olha, nada muda se você não ficar, se você não estiver convencido em si mesmo daquilo. Enquanto os outros disserem para você que você tem que mudar, você não muda. Você só muda quando você está pessoalmente convencido de que precisa mudar. Se você, como homem, percebe que há carência nesse aspecto e você é capaz de admitir, fazendo análise da sua história pessoal, de que você de fato tem essa carência, a ausência desse referencial, você vai trabalhar no rumo de descobrir isto, no rumo de superar isto. Entende? Então é muito importante que a gente saia daquela posição vitimista. Ah, coitadinho de mim, eu perdi meu pai quando eu era jovem, meu pai era muito grosseiro, o papai não me deu carinho, o papai nunca me disse que me amava. É hora disso. Você tem que simplesmente, se for o caso, eu sei que há muitos pais que muitas vezes são assim mesmo, admitir que é o seu pai, não há outro pai, você só tem esse, ninguém pode criar um outro pai. Você tem que amar este pai, perdoar este pai, acolher este pai e aprender dele aquilo de bom que ele tem e aquilo de ruim, porque todo pai também tem coisa ruim, porque ele é pecador. Você coloca de lado aquilo que ele não lhe ajudou muito. E procure referências em outros homens. Se você é jovem, talvez ainda sedento de referência, procure referências em outros homens seguros, homens bons. Que às vezes os jovens procuram referência em outros homens que não são bons. E esses homens que não são bons exploram e abusam desses jovens. Então tem que ter muito cuidado aí. Sim. Uma coisa que eu vi aqui, que tem alguns pastores aqui no grupo. Se um jovem chega dessa forma, para mim, que sou pastor, e ele tem uma certa dificuldade de entender isso, ou muitas vezes até aceitou essa condição da falta de virilidade, do seu jeito, né? Como algo natural. Como é que eu chego, como é que é essa abordagem? Que eu posso chegar nesse jovem para que não fira ele? Enquanto o jovem achar que você está querendo amoldá-lo à sua opinião, ele vai rejeitar. Mas se você conduzir para que ele reencontre a origem dele, é o que eu falei no início, levar o Sim. jovem a saber quem ele é à luz do desígnio de Deus, o próprio Deus vai agir dentro dele para conduzi-lo a ser o que Deus quer que ele seja. Claro que como pastor você vai chegar junto, você vai dialogar, você vai rezar, mas no fundo você não tem acesso ao coração dele. Você só tem acesso àquilo que ele deixa você entrar dentro do coração dele. Então, o segredo é conduzir o jovem para Deus, para que o próprio Deus o convença. Tudo aquilo que nós mudamos como homens na nossa vida cristã, nós só mudamos porque Deus nos convenceu.
Nós só estamos hoje em grupo de oração, em comunidade, porque Deus nos convenceu. Não foi ninguém que nos convenceu. Nós ouvimos pregações, nós ouvimos isso e aquilo, mas no fundo, o homem é assim, cara, eu vou ou não vou, eu quero ou não quero. Entende? Então, não adianta a gente tentar forçar a estrutura da pessoa, é, pressionando. Ajuda a ficar perto, ajuda a dialogar, ajuda a rezar junto, e num processo do jovem se conhecendo, fazendo perguntas a ele, olha, a sua relação com o seu pai, você não acha que você precisa crescer nisso? E ajudando o jovem, porque ele também está um pouco assustado. Ele também não Sim, tem resposta, ele também não tem culpa de sentir o que sente ou de perceber-se assim. Ele precisa de apoio e de ajuda e não de condenação. Porque às vezes o pastor chega como de forma muito autoritária, incisiva, né? muito autoritária, querendo impor. E não funciona. Você tem que ir num processo dialogante. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de histórias, de dores. Não é tão Exatamente, simples, eu sempre entende? falo isso. Isso Aham. leva tempo, até para o jovem poder confiar, porque às vezes nem sempre o jovem confia, nem tudo que o jovem diz para o pastor dele é o que de fato acontece. Uhum. Massa. Outra coisa, agora a gente já puxando para o relacionamento homem e mulher. Cara, o que eu mais vejo dentro do Shalom, acho que é em relação a todos, né? É a questão desse negócio do homem e mulher, né? De como chega, de atitude, porque muitas vezes nós que somos dentro da igreja, de comunidade, nós acabamos não querendo se diferenciar de como as coisas acontecem, tipo assim, lá fora no mundo, mas acabamos sendo homens totalmente o oposto, tipo assim, sem virilidade, sem atitude, sem uma atitude assim, né? Uma atitude diferente do que esses homens teriam lá fora. Como é que se dá dentro do relacionamento homem e mulher? Entendeu? O meu ser homem até chegar essa mulher, tipo assim, eu tô afim de uma menina, né? E como é que eu chego nela sem trazer essa carga desse mundanismo, mas também não, tipo assim, não sendo, desculpa a palavra, assim, bem babacão, entendeu? Cara, o que mais atrapalha é a falta de atitude. As mulheres reclamam muito que faltam da parte dos homens atitude, mas a atitude ela é decorrência da segurança que o homem tem do seu próprio valor e da segurança que o homem tem de quem ele é. No fundo, um homem que não tem atitude é um homem inseguro, porque ele não sabe quem ele é. Quando você chega para, entenda, conquistar uma mulher, isso é próprio do homem, a conquista. Precisamos sim conquistar a mulher, ganhar a mulher, digamos assim. É importante isso para o homem. E a mulher também, ela gosta de ser cortejada. Ela fica feliz quando ela é respeitosamente cortejada. É importante isto. Então, quando o homem ele é seguro do seu valor, mais uma vez retorna à origem, quando ele sabe quem ele é, o que Deus o chama a ser, ele consegue chegar com segurança para a mulher, e aí, com a segurança, há um instinto natural do homem que vai conduzi-lo nesse processo. Porque, de maneira geral, o jovem espera quase como que técnicas concretas de ganhar uma garota. Mas Parece essas um coisas filme. não, essas coisas não se ensinam. Não dá para você ensinar, porque cada pessoa é tão única. Você vai conquistar uma menina a partir de você, da sua realidade, da sua estrutura, da sua personalidade, do seu caráter, do seu sorriso, dos seus valores. É você, não há ninguém que possa fazer no seu lugar. Agora, se lhe falta atitude, ou seja, se lhe falta segurança masculina, você chega quase como que, por favor, é possível você, se der, Não. acolher esse. Aí, meu irmão, a própria menina recua, porque ela percebe, porque no fundo, eu acredito que a mulher tem uma expectativa que o cara chegue com atitude, Sim, que chegue junto. Vocês entendem o que é chegar junto, não é de forma respeitosa, mas chegar com aquela firmeza, sabe? É o cara que chega para chamar a menina para dançar numa festa e já chega e coloca suavemente a mão no ombro e diz assim, tudo bem? Você aceita dançar comigo? Já coloca a mão no ombro suave. Entende? Diferente do cara que à sim. distância olha para a menina e diz assim, ei, olha, se der, tu dá para dançar comigo, olha, eu danço direitinho, fiz até aula de Oh, meu. dança, Ai, meu entendeu? Deus, tá muito. Eu tô ligado como é isso aí. Gente, pelo amor de Deus, Entende? quem tá nessa Então, live, o que é que fixa isso, pelo acontece? amor de Deus. O que é que acontece? Os rapazes hoje, eles são muito inseguros. Eles não têm culpa, é por causa da educação, as ideologias, né? Então os caras são muito inseguros, os caras não sabem como chegar. No meu tempo, sou mais velho do que vocês, claro, a gente aprendia de forma mais natural.
Hoje em dia é mais difícil, porque inclusive essa conquista ela pressupõe olho no olho. O cara quer ganhar a menina pelo WhatsApp, não dá. O WhatsApp você aproxima, no WhatsApp você conversa, mas esse tipo de abordagem tem que ser olho no olho, pela amizade. O ponto de partida é a amizade. Se você chega para tentar conquistar uma menina e você já parte para a dimensão romântica, para a dimensão afetiva, sem ter uma base de amizade, você corre o risco de ganhar um belo não. Por Um quê? belo fora. Porque se você for um cara bonito, o que não é a maioria, porque a maioria de nós é muito feio, o que é que acontece? Quando você é bonito, a menina olha para sua beleza e, mesmo sem lhe conhecer bem, diz: não, mas ele é um gato, ele é bonito. E aí ela diz: pode ser. Mas como a gente é feio e não tem muita beleza, e a gente chega sem esse handicap que os bonitos têm, que a gente não tem, o que a menina espera é o quê? O valor interior da pessoa. Porque mulher olha isso. Os valores interiores, o que é que ele pensa da vida, se ele é responsável, se ele estuda. Falando de menina séria, menina que quer coisa séria, né? Falando de meninazinha doidinha, não. Então, ela só vai perceber quem você é se você der possibilidade de um relacionamento inicial pela amizade. Tá? Você não já chega dizendo: eu estou paquerando contigo. Você chega como quem não quer nada, vai fazendo amizade, vai conversando, trocando ideias, permitindo que ela lhe conheça mais profundamente, para quando você chegar a propor uma caminhada ou um namoro, ela diga assim: ele é feio, mas ele é interessante. Ele é feio, mas ele é inteligente. Ele é feio, mas ele é de Deus. Ele é feio, mas ele é amigo. Então, ela vai puxar os valores interiores que vão dar a ela a segurança de dizer: tudo bem, eu esperava um Brad Pitt, mas paciência, vai esse cara mesmo, entendeu? Hashtag a esperança, viu, galera? Hashtag a esperança. Tô Entende? vendo umas Então, ovelhas minhas aqui comentando, viu? Olha, eu tô de olho, só fechar aspas, foi mal. não, o ponto de partida é a amizade. Você não já chega. Estou falando de caminhada de namoro, tá? Se você quer Sim, realmente um relacionamento, né? Então se aproxima da pessoa, fica próximo dela, fica amigo da pessoa, não diz nada. Permite que ela lhe conheça, conheça os seus valores. Você tem valor, você tem coisa boa para oferecer a ela. Entendeu? E ela vai começando ela vai lhe conhecer. Então ela vai ter condições de, na tomada de decisão, lhe julgar de maneira mais justa. Não vai julgar apenas pela aparência, porque sendo feio você já entra perdendo, entendeu? pronto. Tem uma. Deixa eu ver essa pergunta aqui que mandaram uma pergunta aqui pra ti. Óbvio que é pra ti, né? Aqui, ó. Carmadélio, querendo ou não, a primeira impressão, a parte do visual, cuidar da maneira que se apresenta, do que se veste, a maneira do se andar, ou até mesmo se comportar com os amigos, conta muito ou não? Conta. Se nós estamos falando de uma relação homem-mulher, a relação homem-mulher ela tem que ser pautada também por códigos masculinos e códigos femininos. Então, é importante, claro, no momento de atração, eu tenho que dar o meu melhor. Apesar de feio, eu tenho que dar o meu melhor. Significa eu estar arrumado, como homem, né? Cara, o que mais atrai a mulher é o homem. O feminino se deixa atrair pelo masculino, e o masculino se deixa atrair pelo feminino. Quando o cara é firme e seguro, as mulheres são naturalmente despertadas. É um despertar, como nós também. Por exemplo, quando você vê uma mulher vestida como mulher, digamos assim, né, vocês entendem, feminina, isso nos desperta como homem, é natural. Não estou falando aqui de pecado, de tentação, não estou falando disso, estou falando de um despertar natural que a mulher desperta em nós homens só pelo simples fato dela ser mulher. Só o ser feminino dela já me desperta como homem. Acontece a mesma coisa em relação à mulher, a mulher em relação ao homem. Então, significa o quê? Esses elementos, eles não são decisivos, mas neste Sim. processo afetivo eles são muito importantes. É como a beleza, por exemplo. Às vezes a pessoa diz assim: até que ponto a beleza é importante? Olha, a beleza que lhe atrai é fundamental no relacionamento afetivo. O que é que eu chamo a beleza que lhe atrai? É o tipo de beleza que você espera numa garota. Porque beleza é muito relativo. O que é belo para um não é belo para outro. Agora, se você não tem atração por ela física,
Se alguma coisa no ser feminino dela, inclusive no corpo feminino dela, também não lhe atrai, é muito difícil que surja daí um relacionamento afetivo como o namoro. Porque se você fica apenas nos valores interiores dela, você fica na amizade. O pulo do gato que sai da amizade para a dimensão afetiva é quando começa a haver um interesse de natureza afetiva, inclusive do beijo, do abraço, do ter a pessoa nesse sentido. Entende? Então, por isso que esses códigos são muito importantes. A postura, o respeito, não forçar a barra, mas ao mesmo tempo não ser trouxa, não ser mole demais, ficar esperando que a menina dê algum sinal. Você dá o sinal e vê como é que ela reage. Você joga uma coisa e vê como é que ela se coloca. E você vai nesse processo de diálogo. Entendeu? Os caras são precipitados demais, já chegam com aquela declaração brega que a menina faz rir da Ai, cara não, fala né? sério. Aí Já e a corta menina a vai, força. corta tudo, ou o cara é tão medroso, que ele fica pedindo a Nossa Senhora a intercessão de Maria, Maria, que ela repare que eu estou gostando dela, Maria, Oh, meu Deus. continue pedindo, é importante, Maria vai lhe ajudar, mas se você não tiver atitude, meu filho, não sai disso, entendeu? Então, Vai é ficar só na importante. oração mesmo. Vai ficar só nisso. Caramba, ó, galera, ó, todo mundo escutando aí, pelo amor de Deus. Dica é o que não falta aqui. Outra coisa, Carmadelo, na verdade, para a gente poder finalizar com chave de ouro esse nosso momento. Dentro de tudo que a gente falou, você abordou de maneira geral várias situações muito importantes na questão do ser homem, né? Segundo o coração de Deus. Mas, diante das situações, daquilo que você aborda no geral, quais são os pontos que você vê que são maneiras, que são coisas mais frequentes e que nós, homens, de uma maneira mais atenta, precisamos ter um cuidado para que a gente possa bem viver esse ser homem segundo o coração de Deus? Não, o que eu vejo é a insegurança, né? Eu acho que o maior problema dos homens hoje, assim, especialmente para quem trabalha com jovens, como eu, Sim. é a insegurança por causa das mudanças culturais, pela ausência do pai, pela separação, famílias desestruturadas. O jovem chega muito fragmentado, chega muito quebrado interiormente, chega muito inseguro acerca do seu valor como homem. E essa insegurança está na raiz de muitos problemas que muitos homens enfrentam. Homens que têm atração pelo mesmo sexo, por exemplo, vêm da insegurança. Homens que não têm atitude em relação às meninas, vêm da insegurança. Homens que não conseguem crescer na virilidade, vêm da insegurança. Ou seja, a meu ver, esse ponto básico da insegurança talvez seja a dificuldade mais comum que a gente encontre hoje nos homens que não permitem, especialmente dos jovens, dos mais novos. Porque os mais velhos, nós somos de outro tempo. Uma geração dura, em média, 40, 30, 40 anos. Depois, 30 anos depois, a cabeça do jovem, por exemplo, a cabeça de vocês hoje é completamente diferente da minha cabeça no tempo quando eu tinha a idade de vocês. Entende? Eu consigo ainda ter link com um jovem, porque como eu lido muito com vocês, eu vou aprendendo, eu vou ouvindo, eu vou... Mas, de maneira geral, no próximo ano eu completo 60 anos. Eu sou um sexagenário, entendeu? Se você conversar com uma pessoa de 60, 65, 70 anos, você jovem, se ele não for bem linkado com a realidade, ele não vai nem ter papo com você. Você não vai conseguir entender o que é que ele fala, nem ele vai entender o que é que você está falando. Entende? Então, a cabeça dos jovens hoje, infelizmente, por causa de todas essas transformações culturais, ela está muito carente de segurança, carente de orientação. No fundo, o jovem está buscando um pai. Procura um pai, encontrar um pai, alguém que lhes ensine. Essas dicas simples que eu dei para vocês aqui são dicas, entenda, de pai, de homem mais experiente. E que o jovem muitas vezes não tem, porque o colega dele é da mesma idade dele, não tem experiência que ele tem a mesma inexperiência que ele tem. Então, eu preciso de alguém mais maduro que já tenha vivido, que já tenha descoberto, já tenha passado, para dizer, rapaz, o caminho é este. E aí, essa é a responsabilidade dos homens mais maduros. Nós, homens mais maduros, nós somos chamados a ajudar e a apoiar os jovens na sua caminhada e no seu amadurecimento. Tá? Então, de maneira geral, assim, claro que o assunto é muito mais complexo, precisaríamos de mais Sim. tempo, mas acho que essa insegurança, o que eu vejo mais hoje é realmente essa insegurança que repercute em vários aspectos na vida do jovem, na vida do rapaz, e que, quando não bem resolvido, repercute até no casamento. Repercute, eu conheço muitos homens maduros, casados, com problemas, com dificuldades, entendeu? Então é a luta, mas é assim mesmo, a gente está na luta, ninguém está pronto É não, uma todos nós luta estamos nessa batalha. diária.
Carmadélio, eu sei que eu falei que era a última, mas é porque apareceu uma pergunta muito legal aqui. Aí eu prometo que essa é a última. Olha Não, aqui, ó. tranquilo. Eu estou em casa. Todo certo. Boa, viu? Essa foi boa. Ó, e se um transtorno como o TDAH influencia na segurança devido ao excesso de frustração? Bem, o transtorno explica, né? Se você tem um transtorno, você tem alguma dificuldade. E essa sua dificuldade, claro, ela vai repercutir também na maneira como você vai viver a sua masculinidade. Entendeu? O que se sugere? Se você tem o diagnóstico do transtorno, você tem que tratá-lo para minimizar o impacto que esse transtorno eventualmente venha a ter na sua vida como um todo, inclusive nessa vida afetiva, nessa vida como homem. Paciência, ninguém é perfeito, não. Você tem isso, Sim, outra pessoa tem outra dificuldade, cada um tem suas dificuldades, ninguém aqui está pronto. Nenhum que está aqui desses nossos irmãos aqui presentes, ninguém está pronto, não. A gente tem dificuldade, tem problema, tem pecado, tem fraquezas, etc, etc. Então tem que ir para a luta, né? Sair do mimimi, sair do vitimismo, sair da pena de si mesmo e ir para a luta sabendo quem a gente é. Eu acho que essa é a palavra-chave. Voltemos às raízes, estude Adão e Eva, estude o Gênesis, estude a sexualidade humana. Existem documentos da igreja maravilhosos. Tem um chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado, que é espetacular. Tem outro, Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre a colaboração do homem e da mulher na igreja e no mundo, fantástico. Tem muita coisa boa escrita aí pela igreja que nos ajuda. Se você estuda a sexualidade humana, você vai encontrar o lugar do homem. Porque essa diferenciação homem e mulher é uma diferenciação por causa da sexualidade. Então é importante você entender a sexualidade humana, estudando para você saber quem você é. Porque sabendo quem você é, você terá segurança para seguir pela vida toda. Na juventude, na vida adulta e aí por diante. Ok? Então, meu filho, você que tem essa dificuldade, continue o seu tratamento, vai repercutir, paciência. Você tem essa dificuldade, eu tenho a minha, o Elton tem a dele, cada um tem a sua. show. Carmadélio, cara, muito obrigado. A galera aqui nos comentários, você está vendo, a galera tá Não, delirando aqui tá aqui. parado os Muito comentários para mim. pronto, mas estão comentando muito e a gente quer agradecer. A gente, eu sei que teve muitas coisas, né? Aí no nosso começo de noite, mas graças a Deus deu certo. Foi muito bom. Muito obrigado pela sua vida, pela sua oferta. A gente está aqui. Qualquer coisa, eu acho que depois dessa a gente merece uma parte 2. A galera que estão pedindo uma parte 2, quem Pode sabe aí na marcar. próxima semana a Fabiola veio de novo, né? Então, Carmadélio, eu acho que pode. Muito obrigado, Pode ser, a gente Carmadélio, viu? combina. Show, viu? Deus abençoe. Um Tchau. abraço, boa noite. Boa noite. Finalizar aqui. Pronto. Galera, o que foi isso, hein? Cara, olha, os homens aí que estão aí, ó, vergonha nessa cara, ó. Se as minhas ovelhas estiver aqui também, já bora partir ser homem de verdade, segundo o coração de Deus. E é o seguinte, agora no feed do PJJ Parquelândia, a maior novidade que a gente já fez aqui nesse perfil. Então se liga, você vai lá no perfil agora que a gente tem o nosso primeiro festival online de música do PJJ Parquelândia. Então vai ser o Live PJJ Hits. Você vai lá, que tem uma galera, ó, muito irada que já preparou um negócio muito legal. Se você gosta de MTV, Multishow,